Glória a Deus por sempre e para sempre. Te damos graças, Senhor, por este momento que aqui estamos para adorar e engrandecer tu nome. Tu eres digno de toda honra e de toda glória. E a estas pessoas que estão desde sua casa adorando, reverenciando, porque tu eres digno de toda adoração. Glória a Deus. Um sacrifício agradável a Deus. Queridos e amados hermanos, queremos neste momento falar sobre um sacrifício agradável. El sacrifício agradável a Deus. Sacrifício é algo que com muito esforço uno pode hacerlo. Era de costumbre desde os tempos primitivos de oferecer, de dar, de alabar, inclinar-se, reverenciar, glorificar, exaltar, magnificar o nome del Criador, del Senhor. É dar-lhe ofrenda, oferecer-lhe algo. E, hablando de sacrifício, estamos em um momento sacrificando nossas vidas ao Senhor. Pero é tão importante o sacrifício, porque hoje dia muitos vivem um evangelho barato, um evangelho sem sacrifício, um evangelho sem renúncia, um evangelho sem dar, sem oferecer, um evangelho assim nomás. É necessário volver a la palavra e entender a importância do sacrifício ao Senhor, porque nosso Deus não recebe qualquer sacrifício. Deus busca verdadeiros adoradores que lhe adorem em espírito e em verdade. Deus procura pessoas que lhe adorem. Deus lhe agrada. Ele ha criado o homem para que lhe adore, lhe engrandeça. Encontramos em las Escrituras, em Gênesis capítulo 4, desde o versículo 3 ao versículo 7. Dois homens vieram adorar a Deus. Gênesis capítulo 4, versículo 3. Al transcurrir el tiempo, Caín trajo al Señor una ofrenda del fruto de la tierra. También Abel, por su parte, trajo de los primogénitos de sus ovejas y de la gordura de lo suyo. El Señor miró con agrado a Abel e a sua ofrenda, pero não mirou com agrado a Caim e a sua ofrenda. Caim se enojou muito e seu semblante se cayó. Entonces el Señor Jehová dijo a Caín: ¿por qué estás enojado? ¿Por qué se ha desmudado tu semblante? Si haces bien, ¿no serás aceptado? Que interessante estes exemplos já desde um princípio. Caim ofereceu a Deus seu sacrifício e Abel também. E é interessante desde o princípio das Escrituras observar esses dois tipos de sacrifício. O primeiro sacrifício rechazado por Deus nos dá a entender que Deus não recebe qualquer forma de adoração. Deus não recebe qualquer maneira de adoração. Se queres adorar ao Senhor Deus Todo-Poderoso, deve ser conforme a Escritura, deve ser conforme sua vontade, segundo o ordenado por Deus. Caim ofereceu ao Senhor fruto de la tierra. Fruto de la tierra não engrandece a Deus. Todas as coisas que engrandecem a Deus são coisas relacionadas com o cielo, com a glória de Deus, com a palavra do Senhor. Caim ofereceu ao Senhor del fruto de la tierra. Sua atenção nos parece que não tinha tanta expressão, porque a lo mejor hacía como um ritual religioso. Hizo mal ante los ojos de Jehová. Y por eso dijo el Señor en el versículo 7, si haces el bien, ¿no te será acepto?
Dios no rechaza a ninguno que viene a Él. Jesús dijo, ninguno que viene a mí lo echaré afuera. Es necesario venir a Jesús, pero es necesario aprender y entender cómo adorar. Dios busca verdaderos adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Entonces, essa classe de sacrifício é rechazado por Deus. Observamos, queridos e amados hermanos, quantas pessoas estão oferecendo a Deus um sacrifício? Quantos estão dando a Deus um culto? Quantos que estão servindo ao Senhor? Pero, se agradará a Deus de sua atitude? Se agradará a Deus de sua maneira? Porque de Caim não se agradou Deus de sua ofrenda, nem tampouco de sua atitude. Que interessante. Não lhe agradou a Deus seu caráter. Não agradou a Deus sua maneira como ele expressou, como se dirigiu ao Senhor. A expressão de dar, a maneira de como dar. Em Eclesiastes diz, guarda tu pé quando entrares em la casa de Deus. Aí, desde sua casa, desde o lugar onde tu estás, neste momento, é um lugar consagrado. É um lugar onde você reserva em espírito e em verdade, em tu pieza, em tu auto, em tu oficina, em tu casa, em onde estés. É necessário uma reverência e adoração e dizer, Senhor, agora quero escuchar tu palavra. Habla, Senhor, porque tu servo hoje. Senhor, quero aprender de como adorar. Quero ser um verdadeiro adorador. Porque as escrituras também dizem que muitos predicam em seu nome e muitos serão avergonzados, porque em nome do Senhor muitas boas obras supostamente hicieron. E o Senhor dirá, apartad de mim, hacedores de maldade. Porque muitos hacen para sua própria glória, muitos hacen para engrandecer, para aparecer, hacen por um ritual, por uma costumbre, pero tenemos a oportunidade de hacerlo em espírito e em verdade a Deus e não a los hombres. Este compromisso é com Deus, tu adoração é com Deus. E para adorar é necessário concentrar, é necessário estar com muita atenção. Não desvie tua atenção, porque tua atenção é para Ele, porque Ele recebe uma verdadeira adoração. Assim que a primeira adoração foi a de Caim, e ela foi rechazada por el Senhor. A segunda classe de adoração ou sacrifício foi lo aceptado por Deus. Primeiro, encontramos o sacrifício rechazado. Segundo, encontramos o sacrifício aceptado. Será que se agrada a Deus de tu sacrifício, de mi sacrifício, de nuestra actitud, de nuestra adoração, de nuestra ofrenda, de lo que hacemos por Él y para Él? É muito interessante. Abel disse que ofereceu ao Senhor, em primeiro lugar, ovejas, era vida, de la primícia. É muito interessante entender que todo sacrifício, ele deve hacerlo para Deus, se é para Deus, em primeiro lugar. Seja tu ofrenda, seja tu diezmo, seja lo que vas a hacer por Deus e para Deus. Mateus capítulo 6, versículo 33, o Senhor Jesus disse, buscar primeiro el reino de Dios y su justicia. Las demás cosas serán acrescentadas, serán añadidas. Muchas personas dejan las cosas de Dios por último. Un ejemplo observamos aquí en Abel. Abel dio de la primicia a Dios. Primicia del tiempo. Primicia de mis bienes. Primicia de todo lo que soy, de todo lo que tengo. Deus se agradou não somente de sua ofrenda, mas se agradou também de sua atitude. É interessante, oveja era vida, sangue, vida, expressão de sentimento. É interessante que foi de las ovejas e de lo mais gordo, de lo mais lindo, Abel tomou de suas ovejitas,
Aleluia. Que amava. Seguramente como pastor de oveja, ele estava com aquela oveja la mais linda, lo mais bonito, lo mais apreciado, lo mais gordito. Ele o tomou com expressão de gratitud al Señor de los señores, al Dios de los dioses, al Creador de todas las cosas, y tomó aquella oveja y lo puso delante del altar y sacrificó al Señor con un espíritu de adoración, de reverencia. ¿Está usted en adoración, en reverencia al Señor? Es necesario en todo momento que vamos a adorar, parar, pensar y ofrecer a Dios nuestro tiempo, nuestro sacrificio, nuestra vida. Este es un momento de adoración al Señor. Entonces Abel dio de lo mejor y eso agradó a Dios. Y Dios tomó como olor fragante. Paramos a pensar por qué Abel ofreció una oveja, un animal. Primero porque foi enseñado por sus padres. Caín ofreció del fruto de la tierra. Pero al principio nosotros observamos que este que Caín ofreció, que Abel ofreció, no fue el primer animal. En Génesis capítulo 3, versículo 21, encontramos el primer cordero que foi imolado quando Adão e Eva pecou. E eles se vestiam com hojas. Então o Senhor certamente imolou um cordeiro e a Bíblia diz que com túnicas de pieles de animal lo vestiu. ¿Qué significa isso para nós? Porque o homem em sua própria condição não podia tapar-se, não podia vestir-se, não podia estar listo. Era necessário com nova vestimenta del Cordero de Dios. Así que la Biblia dice que estamos vestidos y revestidos con la ropa de Cristo, con la palabra de Cristo, con la enseñanza de Cristo, con la doctrina de Cristo, porque adoramos al Señor Jesús vestido con la nueva ropa del Cordero. El primer Cordero, Génesis 3, 21. Mas ese fue el primer animal sacrificado en el mundo. Pero todavía esse não foi o primeiro. Houve um outro cordeiro. Então se agradou Deus porque Abel aprendeu mesmo de seus padres de la enseñança que o próprio Deus lo vestiu com pele de oveja. O sacrifício tinha que ser um animal. Caim vem oferecer outra coisa. É muito interessante obedecer. En el sacrificio está la obediencia. No es a tu manera, a mi manera o como pensamos, es a la manera de Dios. Pero es interesante, y esto agradó a Dios, la obediencia de Abel. Otra referencia muy interesante. El primer cordero que fue muerto está registrado en el último libro. Si usted puede abrir en Apocalipsis capítulo 13. Versículo 8. Apocalipsis 13, 8. La parte B del versículo. Y dice del libro del Cordero que fue muerto desde la fundación del mundo. Hay versiones que dicen antes de la fundación del mundo. ¿Y de qué Cordero está hablando aquí? Aleluya. Es una referencia a Jesucristo, el Cordero de Dios, que fue muerto antes que hubiese todas las cosas. Dios, por su onisciencia, ya sabía. Y Jesucristo, antes que nosotros fuéramos formados, Él ya se ofreció en la eternidad. Y por la palabra, por la onisciencia de Dios, el Cordero ya estaba muerto en pro de mis pecados, de tus pecados. El hombre no puede entrar en el cielo por sacrificios propios.
No es obras de hombre que justifica, sino es la sangre de Jesucristo que nos purifica de todo pecado. El sacrificio es nuestra comunicación con Él, es nuestra identidad con Él, es nuestra reverencia, es nuestro reconocimiento. Pero sin Jesús es imposible llegar a Dios. Jesús dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre sino por mí. Juan 14:6. Podemos confirmar esto, que Jesús era el propio Cordero que fue muerto mucho antes, en Juan capítulo 1, versículo 29. Cuando Jesús iba entrando delante de Juan Bautista para ser bautizado en el desierto, todos los ojos miraban para él, porque Juan Bautista lo miró y con la revelación del Señor, él dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Aleluya, gloria a Dios. Jesucristo es el Cordero que quita el pecado. Jesucristo es el que purifica, y todo sacrificio tiene que tener relación con Jesús. Caso contrario, usted no puede llegar a Dios. Aleluya. San Juan capítulo 15, versículo 5, Jesús dice: apartado de mí, nada podéis hacer. Obras de hombres no pueden justificar. Buenas obras no te pueden salvar. Efesios capítulo 2, versículo 8, que dice: la salvación no viene de las obras para que nadie se gloríe, mas la salvación viene por el Cordero de Dios, único, inmolado, Jesucristo, el único, Jesucristo, el Emmanuel, Dios con nosotros, que murió una vez por todos para santificar a todos los hombres. Así que el sacrificio, el altar de adoración es un memorial de aquel día que Jesucristo iba a morir en pro de nuestros pecados en el Antiguo Testamento. Entonces el sacrificio tenía que ser un cordero, no podía ser frutos. Todo tiene que estar relacionado con él. Nuestra adoración ya en el Nuevo Testamento, en este tiempo, ya no podemos, ya no vamos a ofrecer un animal, porque el Cordero de Dios, Jesucristo, ya fue muerto, ya pagó el precio, ya está en la cruz. Porque cuando él estaba en la cruz, él dijo: Padre, está consumado. Él quiso decir: ya está pagado el precio del hombre. Así que cuando nosotros adoramos al Padre, lo hacemos en memoria de Jesús. Celebramos la Santa Cena en memoria de Jesucristo. Predicamos a Jesucristo, el que murió, mas resucitó y está a la diestra del Padre. Jesucristo vive en mí. Jesucristo vive en su palabra. Jesucristo vive en ti. Jesucristo está en esta transmisión, y sin Él no somos nada. Sin Él no podemos nada. Aleluya. Y es por eso, mis queridos amados, que se agradó Dios de la ofrenda de Caín, o sea, de Abel. Cuando Abel ofreceu um cordeiro e tomou aquele cordeiro em suas manos e dijo: lo daré a Dios, lo daré a Jehová, e apartou de lo mejor de sus ovejas e lo llevou e sacrificou a Dios, porque Ele é digno de lo mejor que tu tienes. Ele é digno de lo mejor que yo tengo. Ofrezcamos al Señor el mejor sacrificio, la mejor adoración, la mejor expresión, la mejor preparación, nuestro tiempo, nuestra consagración, todo lo que soy, todo lo que tengo, todo lo que puedo hacer en pro de Cristo, por el Evangelio de Cristo, lo haré. Y esto es adoración. Aleluya. É por isso que quando Abel trajo, e Deus, é como que Deus estava recordando: mira, ele está imitando o que Deus ensinou em Gênesis 3:21. El cordeiro está relacionado com el cordeiro que foi morto, aunque Abel não havia visto, pero ele creía e por obediência. E quando Deus viu aquele cordeiro, Deus se animou, porque pensou, recordou de su próprio hijo em la cruz. Então Deus tuvo aquela gran satisfacción, alegría, y como olor fragante, Él tomó la ofrenda
el sacrificio de Abel. Nuestro sacrificio tiene que ser en Cristo y por Cristo. É por isso que todo sacrifício que hacemos deve ser conforme a palavra, deve ser conforme o Senhor Jesus, para que seja aceptado. Nenhum sacrifício nosso se não é por Ele, porque escrito está em São João capítulo 1 e versículo 1 em adelante: todo foi criado por Ele e sem Ele nada se hizo, todo se hizo por Jesus. E escrito está em Colossenses capítulo 1 e versículo 15: todo se hizo por Ele, por meio de Ele e para Ele. Todo sacrifício é por meio de Cristo, é para Cristo, é por Cristo, e sem Cristo não há nada. Como se diz em Guarani, dai pore baibé. Não passa nada. Sem Cristo, nadie verá. Com Cristo todo. Nosso sacrifício é por Cristo. O momento que tu e eu estamos aqui é por Cristo. Esta hora em que estamos dedicando a escuchar o mensagem, a meditar na palavra, é por Cristo, aleluia. E mientras meditamos, há fogo que se encende, há uma alegria tremenda, porque esse sacrifício é para Ele, porque dia apresentaremos a Ele. Aqui agora lo hacemos em memória, e todo o que hacemos está registrado. Lo hacemos por Cristo. É por isso, mis amados hermanos, todo sacrifício que lo hagas, hágalo de lo mejor. Presenta a Deus um excelente sacrifício. Não lo haga por uma religiosidade. Não haga apenas por uma costumbre, apenas porque o pastor dijo, ou porque a igreja, ou porque que dirá os demás, ou porque esto. Quando você oferece algo a Deus, hágalo ao Senhor. Quando ajudar a um destes hermanos, hágalo como ao Senhor e não a los hombres. Não espere recompensa de los pastores, não espere recompensa del ministerio, não espere recompensa de las iglesias ou de los hermanos. Não vaya que decepcionar-se. Se você se decepciona, esta é tu culpa, porque você espera reconhecimento de los hombres. Mas se tu esperas reconhecimento de Deus, uma alegria de Deus invadirá tu coração, porque é por Ele e para Ele. Tu tempo é para Ele. Tu diezmo, tu ofrenda, tu sacrifício é para Ele e por Ele. E Ele, quando te vê pagando um preço, Ele se alegrará. Ele se alegrará quando você dedica em seu nome, por Ele e para Ele. É interessante porque Deus se agradou também de Abraão, porque Abraão lo hizo como para Deus. De los diezmos, el diezmo no es ni del Antiguo Testamento ni es del Nuevo Testamento. El diezmo, la ofrenda, es una actitud de aquel que ama a Dios, de aquel que adora a Dios, de aquel que reconoce a Dios, de aquel que quiere agradar a Dios. Diezmar y ofrendar es un reconocimiento, es una ofrenda al Señor. ¿Cómo lo haré? A Bíblia lo diz, já hemos aprendido de como devemos hacerlo. Não importa, porque alguns aproveitam para falar de los pastores, de las iglesias, que hace, que não hace. Isso não é de tu encargo. Lo importante é que lo hago como al Senhor. E cada um dará conta, pastores, iglesias, servos, de lo que hacen. Pero haremos por el Senhor e para el Senhor. Se agradou Deus de la ofrenda de Abraão. Se agradou Deus del sacrifício de Abraão. Se agradou Deus del sacrifício de muitos servos que levantaram sus altares a Deus desde sua casa. Que Deus se agrade de ti, em tu casa, em tu família. Que Deus se agrade de cada um de vocês que estão mirando, escuchando e recebendo a palavra, para que adore ao Senhor em espírito e em verdade. Se agradou muito Deus também de Davi. Davi, quando quis oferecer a Deus o sacrifício, e viu um campo de um certo homem chamado Araúna. Está escrito em 2 Samuel 24, 24. Ele quis oferecer ao Senhor um sacrifício, uns bodes.
E quando quis comprar, aquele homem, conhecendo a fama de Davi, dijo: não, toma os bodes e o campo e oferece a tu Deus. Davi dijo: não, eu pagarei o preço justo, porque não darei a Jeová um sacrifício que não me cueste nada. Se você dá a Deus o que sobra, não recebe Deus. Se você não tem tempo para Deus, não agrada a Deus. Se você não tem nada para oferecer a Deus, não agrada a Deus. Se você não tem nem dedicação por sua palavra, não agrada a Deus. Deus não recebe sobras. Ele é nosso Deus, é Deus de la primícia. Por isso se agradou Deus do sacrifício de Davi, porque ele dijo: não darei a Jeová um sacrifício que não me cueste nada. O sacrifício que ele hace, ¿cuesta algo? Se cuesta, Deus se agrada. Se você dá a Deus o tempo que te sobra, se você não reserva um tempo consagrado para Deus, se você não tem algo apartado para Deus, se você não dedica nada para Deus, você não agrada a Ele. Seu sacrifício não pode ser quando sobra tempo. O sacrifício é de primícias, é adoração, é reconhecimento. Há muitos que dizem: não, pero eu não tenho muito que dar para Deus, é tão pouco. Deus nunca pediu muito. Deus quer primícia. Deus quer adoração. Então, meu querido irmão, é interessante como agradar a Deus. E Davi dijo: não darei a Jeová um sacrifício que não me cueste nada. Salmo 116 diz: que darei a Jeová por todos os benefícios para comigo? Que daremos a Jeová por los benefícios? Salmo 103 diz de los benefícios que Ele nos dá. Ele que nos salva, Ele que nos dá a saúde, Ele que provee para o alimento, Ele que dá a sabedoria, Ele que dá o trabalho, Ele que te dá a família, Ele que provee todas as coisas. Que damos a Jeová? Que sacrificamos para Jeová? É a pergunta que hace o salmista: que darei a Jeová? Amado gente, que dá você para Deus? Muitas vezes, muitos vêm solo para pedir, solo para buscar. Quantos vêm para adorar? Quantos vêm para servir? Quantos vêm para oferecer seu serviço, sua adoração? Ojalá que Deus encontre em mim, em ti, uma atitude de adoração, uma atitude de serviço. Quero dar, quero servir, quero ser útil em tua obra. Senhor, quero obedecer tu mandato e quero agradar a ti. Que podamos apresentar a Deus, como diz Romanos 12:1, nosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. O sacrifício ao Senhor, lo mejor que Deus espera de mim e de ti, é uma vida santa, um corpo santificado, separado, ou servir ao mundo ou servir a Deus. A melhor atitude é uma atitude de adoração, com mi culto racional, um culto com entendimento. Esse tempo que você para, que presta atenção, que medita em sua palavra, isto é um culto, é uma reverência ao Senhor. Em 1 Pedro 2:5 diz: vosotros sois pedras vivas. Pedras vivas. Sed edificado como casa espiritual, que haja em sua vida um sacerdócio para oferecer sacrifícios espirituais. E Jesus dijo: el que quer venir em pos de mim, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. O sacrifício mais grande não é simplesmente plata, dinheiro, ouro, animais ou outras coisas que pode sacrificar. Começa principalmente com uma atitude de adoração no coração. Minha vida, sacrificando ao Senhor. Ele é digno de toda honra, de toda glória. Ele é digno de todo o que sou. Em uma igreja, em um culto de missão, se levantou uma ofrenda para bendecir alguns missioneiros que estavam lejos. O pastor disse: vamos oferecer
um sacrifício a Deus e vamos obedecer aqueles missionários que estão lejos. Cada um, segundo seu coração, vai dar sua ofrenda para Deus. E a igreja, muita gente foi movido a dar de coração, porque a situação dos missionários que estavam lejos era muito difícil. Se foram para predicar a palavra. Um culto tão animado, tão avivado, a gente estava tão contente, chorando, aquela música tocante. Pero justo um jovem que aí estava, quando passou, ele ofrenderam por ele. El jovem chorava, e isso sem ao diácono para que ponga ele ofrendeiro no piso. El diácono, sem entender, mira al pastor, el pastor vendo aquele jovem chorando, lhe hace sem ao diácono. El diácono agarrou seu ofrendeiro, colocou no piso. Aquele jovem com lágrimas, aleluia, entrou dentro do ofrendeiro chorando e gritou e disse: Deus, eu não tenho ouro, eu não tenho plata, mas lo que tenho te dou, minha vida ofereço para ti. Recebe, Senhor, minha vida como um sacrifício vivo para ti, que seja agradável a ti. Aleluia. A igreja, o pastor e todos os irmãos foram comovidos por a atitude daquele jovem. Ele não tinha muitas coisas, mas ele se ofereceu em um sacrifício a Deus. Será que você, jovem, senhor, senhora, adolescente, está disposto a oferecer tu vida a Deus? Oferecer tu coração a Deus? Oferecer tu serviço a Deus? Todo o que sou, todo o que há em mim, bendiga tu santo nome. Dizem os relatos que aquele jovem se tornou um grande missionário, um servo de Deus usado em la obra. Que Deus bendiga, meu querido jovem. Que Deus bendiga a você, hermano e hermana, a ver o que há em ti para oferecer a Deus. Tu vida, tu serviço. Este é um tempo muito especial em que podemos fazer algo para Deus. Deus quer usar tus dones, tus talentos. Não te quedes aí parado, muévete. Oferece a Deus tu serviço. Há muitas coisas que se pode fazer neste momento tão difícil. Que a graça de Deus venha sobre tu vida, que te despierte. Hagamos uma oração neste momento. Se você pode, onde está, parar-te neste momento para dirigir uma oração. Se você pode cerrar tus olhos, oferecer tu vida e tu coração ao Senhor. Padre eterno, entregamos nossa vida e nosso coração delante de ti. Oh Deus, que nossa vida seja um sacrifício agradável, aceptado por ti, Senhor. Encontramos, ó Deus, dois tipos de sacrifício nesta prédica. Um sacrifício rechaçado por Deus, o sacrifício de Caim, oferecendo coisas de la tierra, e o sacrifício de Abel, que oferece uma oveja, la primícia, com sentimento e com vida. Al que tu, ó Deus, te agradaste de Abel e de sua atitude, de sua ofrenda e de sua atitude. Que tu Espírito Santo receba, Senhor, o sacrifício desta pessoa que está mirando agora, Senhor, por internet, em onde está. Que possa, Senhor, receber, Senhor, esta pessoa que se entrega a ti. Esta pessoa que hace um pacto contigo neste momento. Esta pessoa que levanta sua mão agora por fé. Esta pessoa que hace uma oração na hora, Senhor. Que tu Espírito Santo lhe toque. Que o amor de Deus, nosso Padre, a graça de nosso Senhor Jesucristo, a graça de nosso Senhor Jesus e a consolação do Espírito Santo seja sobre todos aqueles que adoram a Deus. E todos dizem amém. Aleluya. Com uma sonrisa se vive melhor. Bendiciones.